Obrigado. Bom, boa tarde novamente, então, a todos e todas. Vamos dar início a mais um ciclo do Inesc Conecta. Eu queria agradecer a todos vocês, pesquisadores que participam de mais esse ciclo do Inesc Conecta. Eu sou Thiago Marquesan, sou pesquisador aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ao sul do país. E hoje estou aqui para apresentar um pouquinho, junto com o Gabriel Bolacel, da janela de oportunidades que nós gostaríamos de trazer através dos editais disponíveis atualmente. Mas antes de trabalhar na janela de oportunidades que o Inesc Conecta traz, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a rede Inesc, sobre o Inesc. Então, o Inesc Conecta é uma das atividades da rede Inesc, é um dos nossos PECs que nós temos dentro da rede Inesc. A rede Inesc, se puderes passar aí, Gabriel, para o próximo, por favor, que é uma rede de inovação, base com ciência e tecnologia, transatlântica, que tem o grande princípio de conectar pesquisadores dentro das universidades associadas, e aqui vocês podem ver as universidades associadas, e transatlânticas, porque nós temos, através do Inesc Tech, lá na cidade do Porto, em Portugal, também conexão às universidades europeias e aos projetos europeus em todo o mundo. Então, essa rede visa conectar principalmente os pesquisadores às áreas de negócio. E essas áreas de negócio podem ser oportunidades de editais, mas também áreas de negócio como desenvolvimento dentro de empresas públicas e privadas no país ou fora dele. Então, a grande perfil da rede Inesc e do Inesc P&D Brasil tem essa meta dessa conexão entre as diferentes vertentes de pesquisadores, somando esforços dentro de uma estrutura transversal de pesquisa, tentando potencializar cada vez mais os nossos projetos para que nós possamos atingir esse reconhecimento ou atingir também o sucesso do ponto de vista nacional através dos editais e do ponto de vista mundial também. Então, aqui a nossa ideia é trabalhar integrado entre áreas de pesquisa e áreas de negócio. E aí aqui eu posso citar as áreas de pesquisa do Inesc P&D Brasil, hoje definidas pelas universidades associadas através dos conselhos superiores. Então, dentro das nossas áreas de pesquisa, nós temos biotecnologia, ambiente e sustentabilidade, engenharia biomédica, gestão da inovação, inteligência artificial, robótica e sistemas inteligentes, sensores e atuadores, sistema de comunicação, sistema de energia renováveis, sistema de produção e logística e tecnologias sociais. E, por outro lado, essas áreas de pesquisa estão interligadas às áreas de negócio que vocês podem visualizar à direita desta apresentação. Podemos ir para a próxima, Gabriel? Então, o nosso grande ponto é olhar as áreas de pesquisa dentro da academia, dentro das nossas universidades, e, ao mesmo tempo, conectar estas áreas de pesquisa às áreas de negócio, às áreas de oportunidade de financiamento em projeto de pesquisa e desenvolvimento, às áreas de desenvolvimento tecnológico, que são as áreas de negócio. Então, nas áreas de pesquisa, nós olhamos um pouquinho para a nossa pesquisa básica e para a nossa pesquisa aplicada dentro da academia, e olhamos nas áreas de negócio, olhamos um pouco as empresas, olhamos a multidisciplinaridade que muitas vezes nós temos que ter na nossa pesquisa para atender a multidisciplinaridade que é requerida pela área de negócio, olhamos os desafios também que nós temos hoje na sociedade e olhamos um pouquinho como a pesquisa pode atender isso através das nossas atividades. E também dentro da área de pesquisa é essa gestão de pesquisadores, esses projetos com gestão de pesquisadores que estarão em diferentes universidades, estruturando esses diálogos e esse networking com as iniciativas ou com as demandas de P&D que nós temos nas áreas de negócio. Então, isso quer dizer que essa estrutura do Inesc P&D Brasil e que a gente se propõe é funcionar de forma matricial. Isso quer dizer que muitas vezes nós temos uma demanda que chega ao Inesc P&D Brasil e como nós temos o cadastro de pesquisadores dentro da base de dados do Inesc P&D Brasil que estão em suas universidades, através desse cadastro nós podemos desenvolver projetos multiprofissionais com uma multivisão, com multis estratégias que vão atender a um desafio da área de negócio. Assim como, de repente, nós temos alguma linha de pesquisa que é tangente a várias universidades, que nós podemos ter esforços para desenvolver soluções dentro de várias áreas de negócio.
Um exemplo disso hoje é IA. Recentemente, nós vimos o grande lançamento do próprio governo em IA, em inteligência artificial, que é uma das nossas áreas de pesquisa e que pode atender aí a diferentes áreas de negócio. Mas dentro dessa perspectiva de hoje, Gabriel, se puderes colocar para a próxima aí para mim, eu te agradeço. Obrigado. Então, dentro da perspectiva de hoje, o que nós fizemos foi a prospecção de editais realizadas aí pelas equipes do Inesc Conecta, a quem eu já gostaria de agradecer. Até às 18 horas do dia 14/8, até ontem, então, às 14/8, nós prospectamos editais. Esse material, ele é compilado e apresentado aqui de uma forma mais intuitiva a todos os pesquisadores. Então, prevalece sempre, claro, o disposto nos editais, mas aqui a nossa competência é unir esforços e unir pesquisadores para que a gente seja potencial participante nesses editais e também tenha a nossa possibilidade de aprovação de projetos nesses editais majorada, nesses editais públicos nesse momento. Então, no próximo slide, Gabriel. Se você está participando, então, aqui conosco, mais esse ciclo do Inesc Conecta, eu pediria para você que clique aqui no formulário ou leia o QR Code aí e, por favor, já preencha os dados desse formulário para que nós possamos ter as suas informações como pesquisador e para que a gente possa ter os dados dentro do Inesc Conecta, dentro das suas áreas de interesse, qual edital você se interessou mais, se você gostaria ou não de coordenar um projeto dentro da rede Inesc, para que depois nós vamos fazer um segundo trabalho em cima disso, que é dos diferentes Inesc Conectas que nós temos diferentes interesses de pesquisadores, e com essa base de dados nós unimos esses pesquisadores e vamos entrar em contato com vocês para que a gente possa, então, construir esses projetos em conjunto para submeter aos editais aqui apresentados. Gabriel, o próximo slide. No próximo slide, então, a gente convidou, né, fez esse contato mais institucional do Inesc, da rede Inesc, do Inesc P&D Brasil, com a Universidade Federal do Pará, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade de São Paulo e a Universidade do Estado de Santa Catarina. Isso não quer dizer que eu não possa ter pesquisadores aqui participando com a gente hoje de outras universidades, de outras instituições. Mas este Inesc Conecta, o nosso contato institucional foi feito através dessas instituições que são parceiras já do Inesc P&D Brasil. Próximo slide, então. Eu vou passar agora, então, a palavra ao Gabriel Bolacel, que está aqui comigo. Muito obrigado, para que ele possa apresentar a janela de oportunidades dentro de mais esse ciclo do Inesc Conecta. Tudo contigo, Gabriel. Ótimo, muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado ao professor Thiago pela introdução, a explicação de quem nós somos, o Inesc P&D Brasil, e o que essa chamada se propõe a fazer. Então, como o professor Thiago bem colocou, nós estabelecemos essa apresentação com o objetivo de deixar aqui as principais informações de editais vigentes hoje, atualmente, nacionalmente e também mundialmente, se for o caso, tá? Especificamente nesse Inesc Conecta, nós temos apenas editais nacionais, tá? Mas isso não é restrito. O Inesc Conecta, a busca por editais, ela não é restrita a editais nacionais, como o próprio professor Tiago comentou, mas dado as atualizações que a nossa equipe aqui realizou, as atualizações, as buscas por editais vigentes, nós temos aqui editais nacionais. Eu, portanto, como também, desculpa, até não me apresentei, né? Eu sou o Gabriel Bolacel, eu sou da diretoria adjunta de prospecção e também é um prazer aqui estar aqui dividindo convosco um pouco sobre esses editais que foram prospectados, foram debatidos e selecionados aqui para nós divulgarmos para o grupo de pesquisadores que está aqui conosco nessa apresentação. Nós dividimos, falando agora diretamente dos editais, né? Nós dividimos os editais em alguns grupos. O primeiro grupo de editais são os editais da FINEP. Então, nós temos aqui uma série de editais da classe FINEP mais inovação. E para quem é a primeira vez que está aqui no Inesc Conecta, eu gostaria apenas de apresentar a forma
que nós estabelecemos aqui com as principais informações de cada edital, para que isso seja bastante intuitivo. Então, nós selecionamos principais informações, dividindo em 5 tópicos, tá? Então, nós temos o escopo e o objetivo de cada edital, as linhas temáticas, se aplicável, áreas de conhecimento que esse edital exige, o prazo de submissão, a maturidade tecnológica, que nós temos do inglês, né, a sigla TRL, e também valores que estão aqui compreendidos no edital. E, por último, nós temos o tópico que nós deixamos aqui o link de acesso para que o pesquisador, após ter contato com a apresentação, e nós também disponibilizamos essa apresentação no site do Inesc Conecta, vocês possam se aprofundar em algum detalhe, e nós também, a equipe do Inesc Conecta, está à disposição para ajudar no que for necessário. Mas para que seja algo intuitivo, algo direto, nós temos essas principais informações organizadas nesses tópicos que eu comentei. E aí, falando mais diretamente do primeiro edital que nós temos aqui, ele é um edital da FINEP Mais Inovação, um edital de mobilidade urbana. O escopo e o objetivo desse edital é conceder recursos para projetos inovadores aderentes às linhas temáticas, e esses recursos eles deverão ser aplicados em projetos com maturidade tecnológica entre o nível 3 e 7. Então, são projetos que visam condições dessa maturidade tecnológica, dessa gama de maturidade tecnológica possível. Temos 2 linhas temáticas disponíveis para as aplicações. A linha temática 1 é tecnologias de descarbonização dos transportes, e a linha temática 2 é a mobilidade verde e inteligente. Áreas de conhecimento que se aplicam são cidades inteligentes e sustentáveis e sustentabilidade. Ele é um edital de fluxo contínuo. Projetos podem ter duração de até 24 meses. O total de recursos disponíveis, disponibilizados pela FINEP, são 150 milhões de reais. E aí nós podemos estabelecer arranjos simples ou em rede, a depender aqui do número de empresas e de instituições de ciência e tecnologia que se organizam em torno de determinada linha temática. Uma notícia boa para todos nós, né, que desde a abertura desse edital, nós ainda não tivemos propostas aprovadas, né? Eu falo uma notícia boa, eu menciono uma notícia boa no sentido de que nós temos aqui a oportunidade de montarmos uma equipe e trabalhar em torno desse edital para que nós possamos termos sucesso aqui em torno de uma linha temática, porque os 150 milhões que foram disponibilizados, eles ainda estão disponíveis. Nós vamos contabilizando, isso é comum, vocês vão perceber aqui nos outros editais que eu vou apresentar, que nós vamos compilando, vamos acessando o site da FINEP, vamos compilando o valor de financiamento que já foi aprovado, o valor restante, e aí nós conseguimos, né, identificar o valor restante daquele edital, e assim nós consigamos aqui ter uma noção clara do nível de utilização dos recursos disponibilizados pela FINEP. E aí, por fim, o link de acesso compreende aqui o 5º tópico que eu comentei, ele fica aqui disponível para que todos tenham acesso. O segundo edital, dentro também da classe FINEP Mais Inovação, é um edital de energias renováveis. Nós já também falamos desse edital em um outro ciclo do Conecta, e vale a pena destacar novamente esse edital. Ele visa conceder recursos para projetos inovadores aderentes também a linhas temáticas. Então, esse conceito que a FINEP traz de linhas temáticas, ele também se aplica nesse edital. Estamos falando do mesmo range de maturidade tecnológica, então nós precisamos conceber projetos que visem maturidade tecnológica entre 3 e 7. Temos linhas temáticas
como tecnologias de geração a partir de fontes de baixa emissão de carbono, hidrogênio de baixa emissão de carbono, armazenamento de energia, transmissão segura do Sistema Interconectado Nacional e também captura de gás carbônico. Áreas de conhecimento que se aplicam é a eficiência energética, energias renováveis e sustentabilidade. O prazo de submissão aqui ele é fluxo contínuo até terminarem os recursos. A duração de projetos aqui para esse edital é de até 24 meses e nós temos a totalidade de recursos disponíveis que foram fornecidos, né, que estão planejados a serem fornecidos pela FINEP, que é total de 250 milhões, e nada foi ainda aprovado, não foi nada concebido a nenhuma empresa. E aí vale a pena eu destacar um pontinho que eu ainda não tinha mencionado, pessoal. Nós trazemos aqui com a equipe uma tag, nos editais que isso se aplica, uma tag empresas. Nós chamamos aqui de empresas, pois são editais que precisam ser submetidos por uma empresa. Então, ele tem esse requisito e as empresas se combinam com instituições de ciência e tecnologia, como o Inesc Pay Brasil, para que possam cumprir aqui aos requisitos tecnológicos e aos requisitos técnicos. Então, em geral, nós trabalhamos nesse sentido. A questão dos arranjos aqui também é similar ao que nós vimos para o mobilidade urbana e temos aqui o link de acesso ao final do slide. Mais um edital da FINEP Mais Inovação, e aí com foco em bioeconomia. Da mesma forma, o escopo e objetivo que eu comentei para os dois primeiros editais, que são nós concebermos aqui projetos inovadores que sejam aderentes às linhas temáticas desse edital, e eles precisam estar, eles precisam serem, eles precisam terem resultados que estejam entre os TRLs 3 a 7. As linhas temáticas que nós temos aqui para esse edital tratam da biotecnologia para biocombustíveis, e aí aqui tem um limite para essa linha temática, aqui um fato novo, específico desse edital. Para a linha temática 2, nós temos a disponibilidade de até 120 milhões, e essa linha temática ela traz a produção de combustíveis sustentáveis, e a linha temática 3 são químicos a partir de fontes renováveis, e aí também aqui tem um limite estabelecido de recursos financeiros a serem disponibilizados. Áreas de conhecimento que esse edital compreende a bioeconomia e biotecnologia. Falando do prazo de submissão, maturidade tecnológica e valores, ele também é um edital de fluxo contínuo, duração do projeto de até 24 meses. Há uma disponibilidade de recursos de 250 milhões de reais e ainda não há proposta aprovada para esse edital. Então, também aqui há uma oportunidade excelente para que nós possamos formar aqui uma rede, formar uma equipe que possa atender a essas demandas. Eu tenho mais um edital aqui da FINEP Mais Inovação, um edital que trata de saúde, empresas. Ele também tem a mesma configuração que os editais anteriores, né, porque ele, inclusive, está na mesma classe de editais da FINEP Mais Inovação. Como linhas temáticas, estamos falando de insumos farmacêuticos ativos, produtos biológicos com alto impacto para o SUS, pesquisa clínica para inovação no país, e como linha temática 4, produtos prioritários definidos pelas PDPs e pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Áreas de conhecimento que esse edital compreende é saúde e fármacos. Temos como prazo de submissão o fluxo contínuo, como já é corriqueiro aqui nos editais da FINEP Mais Inovação. Duração de até 24 meses para os projetos que sejam
aqui apresentados à FINEP. Tínhamos um total de recursos disponíveis de 250 milhões, agora há uma ou mais propostas aprovadas que compreendem 5.122.220 reais, mas a grande parte dos recursos disponíveis na FINEP para esse edital estão lá ainda para que nós possamos usufruir, se assim entendermos que seja oportuno. E como quinto tópico, né, o link de acesso aqui do edital, como vocês já conseguiram perceber, temos sempre aqui no final do slide. Mais um edital da classe FINEP Mais Inovação, tecnologias digitais, que tem a mesma condição de escopo e objetivo. Esses editais, eles preconizam resultados que estejam entre o TRL 13 e 7. E aqui as linhas temáticas são inteligência artificial generativa, robótica avançada com inteligência artificial, tecnologias quânticas e comunicações avançadas. Então, temos 4 linhas temáticas. As áreas de conhecimento são inteligência artificial, robótica, telecomunicações. Então, pesquisadores que tenham essas áreas como áreas de trabalho, áreas de pesquisa, por favor, estão convidados aqui a nos comunicarem e nós possamos formar redes, embora ainda não conheçam nenhum parceiro possível para essa chamada, para esse edital. Essa é a ideia do Ines Conecta, que nós possamos aqui, conhecendo pesquisadores em diferentes universidades, como o professor Tiago apresentou no início, nós temos essa rede de redes transatlântica e a ideia é que nós possamos conectar pesquisadores que tenham o mesmo objetivo. O prazo de submissão aqui dessa chamada, ele é de fluxo contínuo, com duração de até 24 meses, similar ao que vimos para as outras dentro da FINEP Mais Inovação. A totalidade de recursos disponibilizados e que podem ser disponibilizados pela FINEP é de até 170 milhões e tivemos propostas aprovadas de 3.611.520 reais. Então, também aqui é uma grande parcela, uma grande fatia disponível no mercado. Muito bem, então esses são os editais dentro da classe FINEP Mais Inovação, e aí agora nós temos um FINEP ICT Agro, e aqui nós não temos o requisito de ser que a proposta tenha que ser submetida por uma empresa, então vejam a tag aqui, ela já não aparece, e nós estamos falando dentro do FINEP ICT Agro, de cadeias socioprodutivas da agricultura familiar e sistemas agroalimentares. Tem como escopo e como objetivo fomento de projetos de inovação na temática de cadeias socioprodutivas da bioeconomia, agricultura familiar e da agrobiodiversidade, para promoção da transição agroecológica. Temos aqui 8 linhas temáticas que, claro, devido ao tempo aqui eu não vou ler todas, mas temos como, por exemplo, uma linha temática para aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares, também desenvolver máquinas, equipamentos e bioinsumos nacionais, trabalhar com o tema de biofertilizantes e também estruturar fábricas de inovação solidárias, por exemplo, são algumas das linhas temáticas. Aqui há um prazo de submissão, tá, que é 26/8, embora seja um pouquinho estreito aqui, temos tempo para trabalhar em torno desse edital. E aqui há um total de recursos disponíveis de 134 milhões, de aproximadamente 134 milhões de reais. Também fica aqui o link para quem quiser se aprofundar em alguns detalhes, em alguns critérios do edital. Um outro edital bastante interessante que nós selecionamos para apresentar aqui nesse ciclo do Ines Conecta é o FINEP Amazônia, onde trata-se de bioeconomia e desenvolvimento regional.
tem como escopo de objetivo o desenvolvimento de soluções e aprimoramento de produtos e processos que resultem em compostos bioativos, bioinsumos, geração e distribuição de energia renovável. Então, é um edital bastante amplo, né, que ele vai desde a agronomia, biologia, até as áreas de pesquisa de sistemas elétricos, também passando por saneamento, e aqui há necessidade da parceria, de estabelecer uma parceria, né, com uma ICT sediada na Amazônia Legal. O que não é um problema, o que não é um problema para o Unesc P&D Brasil, dada a nossa rede de universidades que nós temos no Instituto. Algumas linhas temáticas que nós temos aqui dentro desse edital é bioeconomia a partir da biodiversidade amazônica, comunidades resilientes e sustentáveis e desenvolvimento do território amazônico. Então, esse é um edital bastante amplo, que compreende diferentes áreas de pesquisa, e o prazo de submissão dele, ele não tem um prazo específico, ele é um edital de fluxo contínuo, como os da demais inovação, e há um total de recursos de 100 milhões de reais para esse edital. Aqui nós começamos um segundo grupo, um segundo grupo de oportunidades, nós estamos chamando aqui de outras oportunidades, que não são oportunidades diretamente da FINEP, e o primeiro edital dentro desse grupo de editais aqui que nós selecionamos é um edital do CNPq, que trata de centros avançados em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. É um edital pró-Amazônia. Ele tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa em rede que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação da região da Amazônia Legal. Temos como linhas temáticas aqui também diferentes aspectos, diferentes linhas temáticas que englobam diferentes áreas de pesquisa, como, por exemplo, recuperação dos ecossistemas amazônicos, geração de energia renovável, educação, cultura, povos e saberes tradicionais, estudos da foz do Amazonas e tecnologias sociais. Então, ele é um edital que está pronto para receber diferentes propostas que estejam, claro, dentro de alguma dessas linhas temáticas. Ele tem um prazo de submissão de 9 de setembro, então nós temos aí aproximadamente um mês para trabalhar com esse edital, e o total de recursos disponíveis é de 150 milhões. Aqui fica o link também para que vocês possam ter acesso posteriormente. Um outro edital bastante interessante que visa atrair pesquisadores para o Espírito Santo é esse edital aqui da FAPES, CNPq, tá? É a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Esse edital, ele tem como título, né, o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, e ele busca selecionar propostas de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para concessão aqui de bolsas de desenvolvimento científico e tecnológico regional do CNPq, com o objetivo que eu comentei no início aqui da explicação desse edital. Ele também é um edital bastante amplo, tem aqui 10 linhas temáticas, indo desde o agro, da agricultura sustentável, passando por energias renováveis, fármacos e medicamentos, até saúde, bem-estar e inteligência artificial. Ele tem como prazo de submissão 26 de setembro, então temos aí aproximadamente 40 dias para trabalhar nesse edital, e o total de recursos disponíveis é de 5 milhões. Um edital da FAPESC, que temos aqui mais um edital que selecionamos, né, um edital da FAPESC, que traz como título
Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação de Apoio aos Grupos de Pesquisa da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF. Então, ele é um edital aqui de Santa Catarina, da FAP de Santa Catarina. Ele visa apoiar propostas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superiores associadas à CAF. Então, também temos pesquisadores, isso não é um requisito, esse é um requisito importante, mas nós conseguimos cumprir com tranquilidade esse requisito, dada a nossa rede de pesquisadores e as universidades que já fazem parte do Inesc PD Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável e melhoria da qualidade de vida dos catarinenses. E aqui temos diferentes áreas do conhecimento que possam contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação. O prazo de submissão é 27 de setembro, também aqui é um tempo razoável para que nós possamos nos organizar, e há uma totalidade de recursos disponíveis de aproximadamente 9 milhões. Deixamos aqui o link, que vocês também possam se aprofundar. Sei que o meu tempo aqui já está acabando, mas agora estamos no último edital que nós identificamos, um edital da FAPESP, então da FAP de São Paulo, Belmont Forum, e trata de florestas tropicais, implicações globais e ações urgentes. Esse é um edital que visa coordenar ações e projetos com abordagem transdisciplinar para desenvolver soluções inovadoras para os desafios enfrentados nas regiões de florestas tropicais. As propostas, aqui tem um aspecto interessante, que as propostas devem atender pelo menos 2 dos 3 temas que nós identificamos aqui nas linhas temáticas. Esses temas estão aqui no tópico linhas temáticas. E essas propostas, elas deverão serem realizadas por meio de consórcios transnacionais de pesquisa, com pelo menos 3 nacionalidades distintas. Então, aqui há 2 critérios importantes, reforçando. As propostas precisam ter pelo menos 2 dos 3 temas que nós temos aqui, e também precisam envolver 3 nacionalidades distintas. E o que isso também vemos com bastante tranquilidade, dada a natureza do Inesc PD Brasil. Os temas eu deixo aqui para vocês avaliarem com calma posteriormente, dado o nosso tempo. Estou preocupado aqui com o nosso tempo. E a consulta e aí aqui há uma outra condição, né, que a consulta de elegibilidade precisa ser feita antes da submissão da proposta propriamente dita. E aqui temos um prazo para essa consulta de elegibilidade, junto à FAPESP, que é até 30/9. E após temos um determinado tempo, né, que é até 12/11, para que essa proposta seja submetida, e o total de recursos disponíveis é de 7 milhões. Fica aqui também o link do acesso a essa proposta. Gostaria de reforçar o que o professor Tiago já comentou, mas vale a pena reforçar mais uma vez, que temos aqui, pessoal, o link, nós temos aqui um link que leva a um formulário que vocês podem deixar aqui, podem selecionar os seus editais de interesse, esses que nós apresentamos. Então, por favor, acedam ao link. É importante esse cadastro no formulário para que nós possamos compreender os objetivos de pesquisa que cada pesquisador tem, cada pesquisador aqui estabelece, e esse formulário ele vai ficar disponível até segunda-feira. Então, a princípio, nós deixaremos ele no ar até segunda-feira. E essa manifestação de interesse ela é muito importante para que nós possamos formar essas equipes multidisciplinares e atender a esses editais. Vejam que nós passamos aqui por editais que há excelentes oportunidades, nós temos recursos disponíveis aqui em diferentes
áreas de pesquisa, e a ideia é que nós possamos unir forças aqui com as universidades que fazem parte do Inesc P&D Brasil e montar essas propostas, submeter e espero que tenhamos sucesso. Obrigado. Era isso que tínhamos para hoje com relação aos editais, pessoal. Vou parar de partilhar aqui. Obrigado, pessoal. Mais